Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nessa manhã de 17 de setembro de 2025, uma quarta-feira com 26 graus nesse momento. Está um pouquinho mais cedo do que ontem, 26 graus. Daqui a pouco deve chegar aí por volta dos 33 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 16 graus de mínima, então nós temos aí uma amplitude térmica de 17 graus. Está uma manhã ensolarada, possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar 35% nesse momento, 35%, mas deve cair abaixo dos 20% no decorrer do período aí, no decorrer da tarde. É o inverno, ainda é inverno brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e eu passando para poder dar alguns recados e alguns avisos, e o primeiro aviso que é bem rápido: não coloque fogo em hipótese nenhuma, em nada, seja dentro da cidade ou na zona rural, não coloque. Isso é crime ambiental passivo de multa. Se você for pego colocando fogo, você vai ser multado e vai ter um processo contra você, porque isso aí é um crime ambiental, tá bom? Exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas não é aconselhado. O conselho é para que se faça até as 10 e depois das 16. Para quê? Para que você não pegue uma desidratação, não desenvolva uma desidratação ou uma insolação por causa do sol que está muito forte, né? Então, passando para poder falar, hidrate-se bastante, tome bastante água, faça o seu melhor aí para que você não fique desidratado. Outra coisa, você precisa tomar cuidado com o mosquito Aedes aegypti e com os escorpiões. Eles estão aí, estão dentro das casas, tem muita gente dentro de casa que não está limpando o seu ambiente, tá? E acaba tendo aí o mosquito e o escorpião dentro de casa. O escorpião, junto com ele, vem cobra, vem rato, vem aqueles monte de animaizinhos que você não gosta, né? Então você limpa aqueles escombros, aquele resto de material de construção civil que fica lá parado e vai evitar uma boa parte desses escorpiões, porque ele gosta de barata, ele come barata. Então, se ele estiver dentro da sua casa, muito provavelmente você vai tomar uma picada, ou outra, uma hora ou outra você vai tomar uma picada desse escorpião e não é bacana. E o mosquito Aedes aegypti, se você for picado por ele, você pode desenvolver a dengue, a zika ou a chikungunya. A dengue, se for hemorrágica, você pode vir a óbito. Então, cuide para que você não tenha nenhum desses bichinhos dentro da sua casa, tá bom? Dado o recado, esses recados todos os dias nós damos, mas tem gente que ainda teima em fazer errado, né? Então tá aqui, ó. A primeira coisa que eu quero falar com você hoje, a respeito da palavra de Deus, o nosso tema hoje é abundância, tá? Em tempos de dificuldades, em tempos de problema, em tempos de necessidade, a abundância é a coisa que mais estão procurando. Mas não é aquela abundância de falar assim, ó, tem um montão por um tempo. Não, porque quem é próspero, quem é rico, é aquele que tem sempre. Não aquele que tem num momento e no outro não tem. É aquele que tem sempre. Não faz diferença se está tudo bem na economia, o lado de fora, ou se está tudo muito mal. Aquele que é rico é aquele que tem sempre. E nem sempre isso acontece com aqueles que se acham ricos, sabe? Não tem abundância que persiste ou que resiste a uma situação de uma crise econômica, financeira, social, política. Então, a abundância. Presta atenção nesse versículo, que esse versículo ele faz parte do contexto da história de Isaac. Lá em Gênesis, tá? Você abre lá Gênesis e aí fala assim, ó, que o Senhor apareceu para Isaac e apareceu o Senhor, tá lá no capítulo 26, versículo 24, tá? É isso. 26, versículo 24. É o primeiro livro da Bíblia. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe:
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um poço ali. Cavaram ali um poço. Então, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Era um tempo de dificuldade, era um tempo de problema, um tempo de necessidade, e Isaque estava vivendo numa terra que não era a terra dele. E na terra havia fome. Se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que quando Isaque vai para Gerar, que é uma outra terra, e os filisteus estavam lá, né? E Isaque foi falar com Abimeleque. Abimeleque era o rei dos filisteus lá em Gerar, e o Senhor falou para ele, falou, não desças ao Egito, não é? Fica aí, eu serei contigo, te abençoarei, porque você é filho de Abraão, porque a ti e a tua descendência eu vou dar, ou a tua semente, eu vou dar essas terras todas, conforme confirmei em juramento com o seu pai Abraão. Eu vou multiplicar a sua semente, e assim como as estrelas do céu, darei a tua semente todas essas terras. Se você for ler o capítulo inteiro aí, você vai ver, e a tua semente, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto o seu pai Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado. E tem todo um trato que Isaque estava recebendo como herança, estava recebendo como herança, porque Abraão havia sido fiel. Eu quero falar para você nesse momento aqui, quando Isaque recebe essas palavras, eu creio que ele deve ter meditado bem naquilo que o pai dele havia sido, né? E aí, quando começa a acontecer os milagres na vida de Isaque, por causa do seu pai Abraão, mesmo em tempo de dificuldade, em tempo de seca, em tempo de problema, eu começo a lembrar de pessoas que passaram e deixaram um legado de bênção na vida de todos nós, na vida de cada um de nós, e você que está aí me vendo nesse momento pode ter certeza, alguém sacrificou alguma coisa para que você chegasse aonde você está nesse momento. Por essas e outras situações, Isaque, aonde andava, por onde ele passava, ele era abençoado. A história nesse capítulo conta, relata aí o texto sagrado, que ele plantava, e quando ele plantava ele recebia 100 vezes mais. Por causa da aliança que Deus tinha com o pai dele e que agora estava sobre ele, uma bênção especial. Qual é a mensagem para nós nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema que se chama 2025? Justamente isso. É isso, que nós podemos deixar para os nossos filhos uma bênção especial. Podemos. E eles poderão viver dessa bênção especial lá na frente. Muito lá na frente, as pessoas verão e vão falar assim, nossa, tudo por causa daquele que foi fiel, e ele continuou fiel, honrando aquilo que o pai estava fazendo, ou aquilo que o pai fazia. Ele caminhou no caminho do pai e ele conseguiu ser abençoado por Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus, assim como seu pai havia tido. A imagem aí diz muito bem isso, e eu gosto sempre de lembrar isso daí, que em tempo de dificuldade, Isaque andava no meio da seca, ele andava pelo deserto e a água brotava debaixo dos pés dele. Aonde ele chegava, que ele cavava um poço, aqueles poços que os filisteus já haviam entulhados, né? Entulhou os poços, jogou tranqueira dentro para não ter mais água, aí eles vão lá e tiram aquelas tranqueiras e a água viva brota de dentro desse poço, aquela água que era uma água abundante. Aí você vê e fala assim, mas eles não conseguiram cuidar do
poço que Abraão havia cavado e aquele poço havia secado porque eles não cuidaram dele. E agora vem o filho daquele que cavou e cava, limpa os poços e os poços começam a jorrar água novamente, porque a prosperidade naquele lugar dependia da água. Isso é para que a gente possa saber que o nosso Deus é um Deus de provisão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às necessidades, os problemas, as dificuldades que aparecem no dia a dia. O nosso Deus é provedor para cada um de nós. Qual é a provisão que você está precisando, necessitando neste dia 17 de setembro de 2025, essa quarta-feira quente aqui em Ribeirão Preto? E qual é a sua necessidade nesse momento? Qual é a sua vontade nesse momento? Ela está alinhada com a vontade de Deus? Ela está alinhada com aquilo que o Senhor prometeu para você? Ela está alinhada com aquilo que você, em tempo de dificuldades e de problemas, orou ao Senhor e prometeu ao Senhor? Portanto, eu quero que você saiba que existe um Deus que cuida. Em meio a desertos, aí está aí o deserto, né? Em meio a deserto, um rio de água para suprir a sua vida. Água no meio do deserto quer dizer vida, quer dizer soberania, quer dizer poder. Quem tem água no meio do deserto, quem tem suprimento no meio do deserto, quem tem aliança com Deus no meio das dificuldades, tem o poder. É isso. Quem sabe você nesse momento está precisando de uma bênção especial. E essa bênção, muitas vezes, para você, pode parecer que está muito distante. Mas eu quero dizer para você que nós queremos um Deus que está bem pertinho daqueles que o clamam. Se você clamar pelo Senhor nesse momento, não é reclamar, é clamar, é pedir. Se você pedir, a Bíblia diz que bater, abrir-se-vos-á. Busca, que você vai achar. E nesse momento, eu quero orar com você. Eu não sei qual é a necessidade sua nesse momento. Eu não sei qual é o seu problema nesse momento. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é entregar o seu caminho nas mãos do Senhor, tá? Você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é ir para uma igreja, não é ficar debaixo de uma liderança que você não sabe quem é. Não estou chamando você para nada isso. Estou dizendo para você que você precisa de Jesus. Todas as outras coisas vêm depois de Jesus. Tudo. Eu tenho que mudar. Aí o Espírito Santo vai convencer você, e aí é com você e o Espírito Santo. O que eu tenho que falar para você é a respeito de Jesus. Eu não tenho que ficar falando para você de estruturas, de nomes de igreja, de nome de pessoas, não tenho que falar nada disso. Eu tenho que falar para você de Jesus. Se você não aceitar Jesus, muito provavelmente você não vai ter êxito naquilo que você está buscando, sabe? Porque o êxito efetivo, definitivo, está em Jesus. Por mais que você tenha amizade ou esteja junto com uma pessoa, se você não aceitar Jesus, não vai adiantar. Você precisa de Jesus. Seus problemas estão com a solução em Jesus. É isso. Faça isso nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Será a maior e melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Eu fico feliz, muito bem. Que Deus abençoe a sua vida também. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ainda que muitas coisas que você esteja buscando não venham ou não aconteçam, mas se você tiver Jesus, tudo que você precisa
necessita já está garantido. Nós estamos aqui nesta terra de passagem e eu preciso falar isso para você. Nós não estamos aqui para poder ficarmos eternamente, não. Nós passamos por aqui e tem um propósito. Deus escreveu uma história para que você viva. Tem gente que fica achando que eu vim para escrever uma história. Não, você veio para viver uma história que Deus escreveu a respeito de você. Quando você foi gerado, já tinha uma história para que você fosse o ator principal. E foi Deus que escreveu. O script da história está nas mãos de Deus. O script da minha história está nas mãos de Deus. Basta que eu queira atuar como ator principal. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo que aí está, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É isso. Tá bom? Fico feliz. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão nesse momento no meio de uma guerra, no meio de um conflito. Que a tua boa mão, a tua graça e a tua misericórdia alcance a cada um deles, aqueles que estão desfavorecidos, aqueles que são, nesse momento, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, que estão precisando de uma bênção especial. Estenda suas mãos sobre essas pessoas, meu Pai, e livre cada uma delas. Eu oro por todos esses que estão enlutados, aqueles que estão vivenciando um luto, uma família, um amigo, um parente, que veio a óbito e que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles também, que o teu Espírito Santo esteja fazendo o melhor no coração e na mente de cada uma dessas pessoas, consolando, que é a função que o Espírito Santo tem. O propósito do Espírito Santo é ajudar, encorajar, consolar no momento certo e abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós entendamos aquilo que está acontecendo. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, envia o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que eles também tenham uma bênção especial nesta manhã. Perdão dos seus pecados e o nome escrito no livro da vida. Que o Senhor esteja abraçando a cada uma dessas pessoas e perdoando a cada uma delas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, pelo Fabiano e a família. Oro nesse momento pela Dona Néia e o seu Fernando. Eu oro neste momento pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, pela avó Neuza, Sandra, o Pedro, o Vitor, que são netos, pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, e por todos que trabalham nesse ambiente. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas creches, escolas, faculdades, universidades, e por todos esses que trabalham também no ambiente escolar, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, e por todos que trabalham no ambiente hospitalar, aqueles que são cuidadores em casa, que também sejam abençoados neste exato momento. Eu oro por aqueles que estão vivenciando a drogadição, alcoolismo, situação de rua, que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos que estão perturbando essa pessoa, esse empreendimento, essa empresa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas e não pode atuar nessas vidas. Bata em retirada agora, em nome de Jesus, e que reine paz, alegria, paz e prosperidade sobre a vida dessas pessoas. Eu oro por os empregadores, os empregados e os desempregados do nosso Brasil. Que o Senhor abra a mente para que os empregadores, os empreendedores possam gerar mais empregos. E aqueles que estão empregados, que valorizem esse emprego que têm. E aqueles que estão desempregados, que possam estar capacitados para preencher as vagas que ora estão sendo ofertadas. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Eu oro pelo Brasil. Oro pelo estado de São Paulo e pela cidade de Ribeirão Preto.
Oro para que os homens e mulheres que estão no comando dessa nação, do estado de São Paulo e do município de Ribeirão Preto, tenham sabedoria e temor do Senhor para administrar tanto o país quanto o estado de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto. Eu oro para que todos aqueles que estão nos poderes legislativo, executivo, judiciário, tenham temor do Senhor ao tomar as suas decisões e que o Senhor esteja tratando cara a cara com cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde para vocês. Estamos no finalzinho da manhã. Que Deus abençoe a sua vida e que nesse dia 17 de setembro, você receba boas notícias. Que venham as boas notícias, os bons resultados e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe.